Falar sobre a campanha de multivacinação que vai ser realizada amanhã, sábado, é dia D, inclusive. Para falar sobre isso, nós estamos muito bem, hein? Vou te contar. Ela veio de Curitiba para bater um papo com a gente. É mole? Estou falando aqui da doutora Lilimar Mori, muito tempo foi diretora aqui da 10ª Regional de Saúde, depois assumiu a bronca no estado, né, doutora? Pois Como é. que tá morar em Curitiba e assumir a bronca do estado todo? Por enquanto, morar em Curitiba é muito molhado, meu Deus, como chove na minha cidade. Eu sou de lá, mas vivi muito tempo aqui, acostumei com esse sol, essa proximidade aqui de Cascavel, tudo é muito perto, né? É isso mesmo. E Curitiba é uma cidade muito grande, mas o trabalho lá está muito bom. A senhora está feliz? Desafiante, aí você tem a visão do todo, né? Não é Isso. mais só a região. É muita coisa para fazer, mas a gente está indo. Tá indo, tá né? indo. Temos a nossa capacidade para isso mesmo. Temos. Doutora, vamos falar sobre prevenção. Amanhã nós temos o dia D de multivacinação em todo o nosso estado. Qual que é o objetivo desse trabalho? O que está acontecendo com o povo paranaense? Qual que é o cenário? Nós estamos com uma população consciente da prevenção. Não? Ela pode ter consciência, mas ela não está tendo ação. Esse é o ponto. Então nós temos que trabalhar melhor isso. A campanha é uma campanha proposta pelo Ministério, vários estados fazem no seu melhor momento, e agora o Paraná está nessa campanha da multivacinação, que são 2 semanas, começou em 14 de outubro, vai até dia 28, e sempre tem um dia D. O dia D é o dia de sábado, é o dia que normalmente a unidade básica de saúde não está aberta, mas vai estar amanhã para a vacinação daquilo que falta na carteira. Então, qual é a grande orientação? Primeiro, essa campanha é mais voltada para a população menor de 15 anos. Mas não quer dizer que o adulto ou o idoso não indo possa até também lá se vacinar. vai completar a sua carteira. Porque a ideia é essa, é completar a carteira de vacinação. A carteira de vacinação. Veja, nós no Programa Nacional de Imunização, nós temos mais de 30 doenças protegidas por vacinas. E a gente foi perdendo isso ao longo dos anos. O Brasil era o país modelo, não é um país, era o país modelo para a Organização Mundial de Saúde falar como eram as experiências brasileiras, principalmente na questão de campanhas de vacinação, que começou lá com o Zé Gotinha, Pólio e tal. E a gente teve um auge, atingiu um patamar muito bom no mundo, e depois começamos a perder isso. A doença não acontece mais, eu não vou fazer. Realmente, nós eliminamos, nós controlamos várias doenças com a vacinação. Amanhã eu vou. Não precisa. E aí começou um movimento mundial também extremamente negativo, dizendo que as vacinas causavam muito mais prejuízos, muito mais problemas do que a proteção. E isso caiu no imaginário popular, dizendo que a vacina é ruim, que a vacina transforma a genética, um monte de bobagem. E essa fake news não é de hoje. Só vou pegar o gancho da senhora aqui para falar como é importante e relevante a gente trazer esse tema à tona, discutir e orientar a população que se tem vacina disponível, houve todo um trabalho para desenvolver essa vacina, há todo um trabalho para aplicar. Eu lembro que em 1905, mais ou menos, Oswaldo Cruz foi sabotado, porque na época... O movimento das vacinas. O movimento das vacinas. Sim. Foi sabotado por quê? Pela boa intenção de vacinar a comunidade, começou a pipocar fake news de que os vacinadores iriam abusar das mulheres, das crianças, a vacina em si... Porque iam de casa em casa. Porque iam de casa em casa. A vacina em si ia trazer um grande problema, inclusive físico, de saúde, a médio prazo e tudo mais. E hoje a gente só mudou o padrão, só mudou a ferramenta, né, para criar essa fake news. Isso entristece muito a gente porque eu já tive eu tenho 3 filhos, mas já são adultos, agora estou na fase do neto. Eu fico imaginando eu não dar uma vacina da poliomielite, que é a paralisia, e ter um filho com sequela. Às vezes só o defeito físico no membro inferior, numa perna, é uma coisa que você consegue conviver. Mas a poliomielite pode também paralisar a musculatura do pulmão. Aí eu vou ter as crianças do pulmão de aço que elas nascem, vivem e morrem dentro de uma UTI, num pulmão artificial que ajuda a... será que eu tenho o direito de... Só está prolongando a vida sem qualidade nenhuma. Determinar esse risco?
Ou então, ter um sarampo, que por algum motivo a criança vai fazer uma complicação do sarampo grave, que é a encefalite, e pode ter consequências neurológicas. Então, a gente tem que pensar um pouco em termos de a vacina, como você falou muito bem, por sinal, para que ela chegue a ser uma vacina, ela teve todo um processo de pesquisa, de produção, de testes, etc., até ela ser validada, até ela ser colocada à disposição da população. Depois disso, tem a propriedade da vacina, que é estimular o teu organismo a produzir uma defesa. E, às vezes, dependendo da natureza da vacina, essa defesa vai ser permanente ou você tem que fazer reforços a cada período para continuar tendo essa defesa. Se você olhar o preço para desenvolver a vacina até chegar na vacina, é um valor. Para você manter um paciente hospitalizado e etc., é outro valor. Para você morrer, né, porque faltou uma vacina ou não fez a vacina, é muito difícil também. Então, a gente tinha que começar a pesar coisas técnicas do pensamento, da análise, e não ficar nessas coisas de fake news aí, que vai virar isso, vai virar aquilo. A responsabilidade, a partir, né, de todo esse cenário que a senhora colocou, a entender que se está disponível é porque houve todo esse trabalho e ela faz realmente bem. Amanhã, então, atendimento especializado, ou melhor, estendido nas unidades de saúde até às 5 horas da tarde. Das 8 às 5. Todo o estado. Para que todo mundo coloque em dia o seu quadro vacinal, a sua caderneta de vacina aí, para evitar qualquer problema. Eu vou aproveitar o gancho aqui e dizer o seguinte. Começo da semana, na semana passada, na verdade, nós trouxemos aqui o caso de uma criança de 3 anos que morreu por Covid-19. Certo. Vacinas da Covid estarão todas disponíveis. Também. Ontem nós trouxemos aqui a informação de que uma criança de 3 anos morreu, a suspeita é de meningite. Hoje, novamente, foi anunciada a morte de um bebê de 1 mês apenas. A suspeita também é de meningite, esse caso está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Saúde. Qual que é o cenário? O que isso traz para nós, doutor, essas 3 situações? Então, Covid... Nós tivemos toda a nossa experiência na pandemia. Eu conto a história de que a saúde e a segurança continuaram trabalhando, lembra? Vocês trabalharam também, mas com todo aquele cuidado. Mas nós tivemos períodos do lockdown, de fechar tudo. E foi bastante impactante o primeiro dia do lockdown, que eu saí de casa e fui até a regional. Eu moro ali na Minas, pertinho de São Lucas. Imagina eu ir até a regional e não encontrar ninguém na rua, nenhum carro. Sabe aqueles filmes de terror que O dia que a Terra parou, Raul Seixas. Olha, exatamente. Aí eu me senti pequena, insignificante, desprotegida, porque você com todo mundo, você está no meio da vida. Você sozinha numa cidade grande como Cascavel, que não tem barulho, a cidade estava muito silenciosa, foi um mal-estar interessante, não é um mal-estar físico, é emocional mesmo. E eu acredito que, a minha mãe falava muito isso, a Covid acabou com a minha vida, não com a vida dela, mas a vida de reunir com as irmãs, sair de casa, passear, ir num shopping, né? A mãe já era viúva e tudo. Então, isso teve um impacto negativo. Da Covid, a gente tira a lição que, às vezes, as doenças fazem um estrago muito grande, mais do que físico. Mas hoje eu tenho como prevenir. O Brasil recebeu um alerta da Organização Mundial de Saúde que tem um risco altíssimo da reintrodução da poliomielite. Nós perdemos o certificado de eliminação da polio e do sarampo, porque elas voltaram. E voltaram por quê? Porque tem gente que não está protegida. O sarampo na criança pode ser leve e pode ser grave e matar, né? Ninguém quer pagar para ver, né, doutor? Retornando aqui a questão de criança, eu tenho um netinho de quase 8 meses, eu fico imaginando perder o meu neto, ou se eu tivesse perdido um filho, por causa de uma doença que eu posso proteger. Então, esse apelo é um apelo mesmo, é um apelo de responsabilidade, é um apelo de possibilidade de fazer, mas é muito mais um apelo de cuidar do outro. Se eu estou protegida, você está protegido, o outro está protegido, quem entrar aqui com um vírus não vai transmitir para a gente. E a doença vai acabar ali, né?
Então, nós temos a questão da proteção individual e da proteção coletiva. A campanha ela é mais focada em menores de 15 anos, mas está aberta para todo mundo. Nós estamos com índices de cobertura vacinal ruins, no sentido de que se a gente não conseguir proteger toda a população, as doenças vão voltar. Então, esse é o esforço da saúde pública. A ideia foi do Ministério, o Estado está viabilizando com os insumos e etc., distribuindo, mas é o município que vai fazer, é o posto de saúde que vai fazer. E só vai fazer se tiver gente lá. Então, a gente pede que todo mundo vá para lá. Você falou nesses 3 casos. Primeiro, a gente tem que investigar para ver se foi realmente isso. As meningites têm várias etiologias, só 2 é que são transmissíveis e que tem vacina contra essas 2 especificamente. As crianças, elas podem estar protegidas ou não. Um mês não estaria protegida nem com vacina, porque não é nesse período, mas enfim, todo esse contexto a gente tem que buscar. E se chegou lá o agente, é porque alguém transmitiu e essa pessoa não estava protegida. Então, é nesse sentido que a gente faz o apelo, né? Apelo para que todos, então, que precisam, né, manter em dia aí a sua carteira de vacinação, sigam para a unidade de saúde mais próxima, todas elas abertas, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Leve documento pessoal e diga sim para a vacina. Doutora, satisfação revê-la. Igualmente. Desejo saúde para a senhora e aproveite o que há de melhor na nossa capital. E amanhã eu vou estar acompanhando os postos, as unidades de vacinação e acolhendo lá a população. A gente pede encarecidamente que vocês vão. Inclusive, você tem que olhar a tua carteirinha. Eu estou dando já uma espiadinha ali. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço. Fechou aí, doutor.